Olá, paz do Senhor Jesus a todos os professores, professoras e alunos da Escola Bíblica. Está iniciando pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, mais uma pré-aula para a classe dos adolescentes. Você ainda que não é inscrito no nosso canal novo, AD Educacional, inscreva no nosso canal, compartilhe aí com os professores, das outras salas, das outras faixas etárias. Nós temos aí pré-aulas para todas as faixas etárias, certo? Compartilha aí, curte a nossa aula, dá aquele like, Isso aí é bem importante para nós, certo? E hoje aí mais uma aula que nós vamos iniciar aí. E qual é o tema da aula de hoje? É a lição de número 7, o estabelecimento da monarquia. Olha aí que legal, nós vamos estudar então, era o período dos juízes e agora entra o período da monarquia. Bem legal essa lição de hoje, professores. A leitura bíblica em classe, como sempre digo, leia com seus alunos, vai ambientalizar eles com o tema da aula. Então é 1 Samuel 8, pode ler de 1 ao 22, que vai ser legal. Coloca um aluno aí para ler cada versículo, vai ser bem top. A mensagem diz assim: Samuel tinha levado consigo um frasco de azeite. Ele derramou o azeite na cabeça de Saul, beijou-o e disse: o Senhor Deus está ungindo você como chefe do seu povo, o povo de Israel. Você o governará e o livrará de todos os seus inimigos. 1 Samuel 10 e 1. Os objetivos da nossa lição são 3. O primeiro é refletir sobre o uso do livre-arbítrio e das suas consequências. Importantíssimo. Professor, foque bastante aí na questão do livre-arbítrio e das consequências das escolhas, certo? O segundo aí, o objetivo da nossa lição é ensinar quem foi Saul e como ele se tornou o primeiro rei. O terceiro é destacar que precisamos ter a nossa vida guiada pela vontade de Deus e não pelas preferências do nosso coração. Inicia a aula aí fazendo, professor, uma oração com os seus alunos, dizendo e pedindo para que eles peçam, para Deus guiar a vida deles, que a vontade deles seja a vontade de Deus, que tudo o que eles quiserem sejam baseados na vontade de Deus. Para quê? Para que as consequências das escolhas deles sejam agradáveis, para que tudo aquilo que eles escolherem, a consequência seja bênção na vida deles, certo? Então, a dinâmica aí da nossa aula de hoje é bem legal, professores. Então, nós vamos aí discorrer aí sobre as características de Esaú, que ele era alto. A Bíblia diz aí que o ombro dele ficava acima da cabeça dos demais. Então nós vemos aí que Saul é muito alto, forte, era de família rica, Então você descreve aí bem como que era, E aí diz que o povo cede, à pressão que eles tinham de outros reinados, que tinham seus reis, eles tinham os juízes, E desejou ser igual aí às nações vizinhas. Então, o que nós temos que aplicar aí, professores, nessa dinâmica aí? Que nós não devemos querer ser iguais aos outros. Ah, mas fulano é assim. Ah, mas ciclano faz assim. Ah, mas por que se ele faz assim, eu também tenho que fazer? Ah, mas lá na igreja do fulano tem assim. Ah, mas lá na casa do ciclano tem assim. E nós não devemos querer ser iguais aos outros. Nós devemos ser guiados e pautados pela vontade de Deus. E o povo de Israel não quis. O povo de Israel quis ser iguais aos outros. E sofreram o quê? Graves consequências, que nós vamos ver aí no decorrer da nossa lição aí. Então, essa aí nossa dinâmica aí, aplique com eles e expliquem para eles que tudo fazendo a vontade de Deus é o melhor para eles. Certo? Então, vamos lá então para a introdução da nossa lição. É compreensível que havia um momento na história que Israel teria um rei. Óbvio, Deus já tinha falado que o período dos juízes não seria para sempre, mas o povo não soube esperar, Pois isso foi anunciado por Moisés quando o povo ainda estava no deserto, Então lá Deuteronômio 17 e 14. Inclusive Moisés informou os detalhes de como o rei deveria agir,
também está lá, está na lei, né? Está na lei. A lei que o povo carregava, estava lá. Todavia, o povo de Deus pediu um rei quando Samuel, que era profeta, sacerdote e juiz, ainda estava vivo. Eles não aguardaram o momento da transição. Essa escolha teve alguns desdobramentos, né? Nós vamos aprender aí o que aconteceu na história do povo escolhido. O povo de Israel, meus irmãos, era um povo aí tinhoso, como nós dizemos aqui no sul, né? Eles tinham tudo para seguir o que era correto, porém eles sempre queriam fazer o que era errado, né? E aí nós temos que passar para os nossos adolescentes que o que acontece? Nós, cristãos, nós temos de tudo para fazer o que é certo. Ah, mas como, William? Nós temos a Bíblia, nós temos professores da escola bíblica, nós temos pastor, nós temos a família, nós temos tudo que nos direciona para o caminho certo. Mas o que tende a gente a sair fora do caminho? Né? E aí nós vamos aprender com o povo de Israel, estamos aprendendo nesse trimestre aí, que tudo que eles faziam de errado tinha consequência. Ficaram 40 anos peregrinando no deserto por conta de desobediência, e aí várias outras coisas que você pode pontuar, professor, que deu esse problema aí. Então, nós temos que falar para eles, direcionamento de Deus em todas as escolhas, para que a consequência das suas escolhas sejam corretas, certo? Vamos lá então, tópico 1, o pedido do povo. Então aqui nós vamos estudar o povo pedindo um rei, né, para Samuel. Então, o período do juiz em Israel terminou com a liderança de Samuel. Ele foi responsável pela transição de governo para o estabelecimento de monarquia. O que seria a monarquia? Então, a família real, ela governa, então vai lá o patriarca, ele governa até a morte, e aí vai entrando os seus sucessores, né? Então, vamos colocar ali, Saul morreu, quem entraria era Mefibosete, aí o filho de Mefibosete, assim indo. Mas aí, William, mas o porquê, o que aconteceu que não foi isso aí? Por quê? Porque ele peca e aí Deus quebra aí, vamos colocar aí, a parceria com ele, né? Todavia, antes disso, Samuel pôs os seus filhos, né, Joel e Abias como juízes. Porém, né, eles não tinham aí, né, muito a comunhão com Deus e tal, e aí o povo ficou meio assim, não deu muito certo, né? E aí o povo vai lá e pede para Samuel, não, nós não queremos, nós queremos mesmo um rei igual todo mundo aí. Tal pedido também foi motivado pelo desejo de serem como que as outras nações, né? Pois os israelitas tinham medo de que os povos vizinhos invadissem seu território por conta da falta de um rei. Então, professores, eles tinham medo, porém eles tinham o Deus Altíssimo e a promessa que tinha, né, sido sobre Josué, que eles não perderiam uma guerra. Então, eles estavam dentro da vontade de Deus. Nós temos que, professores, quando nós estamos na vontade de Deus, pode parecer que as coisas vão dar errado, que as coisas vão se revirar aí, porém, quando Deus está no controle, a gente tem que entregar na mão de Deus e descansar. E o povo não fez isso. E aí, mais uma vez, sofre com duras consequências. Olha só, lá no Egito o povo é escravizado, e agora novamente, peregrina no deserto, tantas batalhas daqui para lá, meu Deus, né? Sofreram tanto e não aprenderam com os erros. E tem uma coisa que meu pai veio dar uma palestra para os adolescentes que eu coordeno aqui na região, e ele falou assim, aqui na igreja, perdão, e ele falou assim, gente, vocês vão aprender com os erros de vocês, sim, mas procurem não errar. Procurem ver os erros das outras pessoas e aprender com os erros das outras pessoas. Fulano fez tal coisa. Não vou fazer igual ele fez porque a consequência foi ruim. Então, nós temos que aprender também com os erros dos outros e não errar, né? Procurar sempre não errar. Então, o pedido não agradou o profeta, né?
que foi orar a Deus sobre essa causa, porque ele queria que os filhos assumissem ali a função dele, né? Então Deus respondeu a Samuel e disse para ele atender o pedido do povo, porque às vezes Deus cede os nossos pedidos, às vezes nós pedimos uma coisa que não é da vontade de Deus, mas às vezes de tanto a gente insistir, Deus cede essa vontade, mas também diz, agora arque com a consequência. Nós temos que deixar assim, ó, bem fixo, professores, bem fixo aí na cabeça dos nossos alunos. Aí Deus responde a Samuel, queria atender a vontade do povo, pois os hebreus os rejeitaram, não apenas o profeta, mas antes desprezaram o propósito de Deus. Olha só aí, professores, como que é complicado nós rejeitarmos e desprezarmos a vontade de Deus. Nós vamos ver um pouquinho para frente aí, nesse tópico ainda, o quão o povo de Israel sofreu por conta dessa escolha aí, certo? Desde quando saíram do Egito, por diversas vezes, professores, os hebreus entregaram-se à idolatria. E estava na lei que não podia adorar nenhum tipo de imagem, tanto do céu, da terra, do mar, em qualquer lugar. Era somente Deus. Somente Deus. Os 10 mandamentos. Somente adorarás a Deus. Os outros não tinha que adorar, mas o povo sempre se apegando aí nessa questão de idolatria. Agora eles estavam o quê? Abandonando, né? Eles estavam abandonando Samuel, da mesma maneira com que abandonaram a Deus no tempo passado. Mas Deus fez questão de deixar bem claro para o povo as consequências do tal pedido. E aí Deus usa Samuel para falar com o povo, né? Samuel vai e ora, e ele diz para Samuel, olha só, com consequência do pedido do povo, irá acontecer algumas coisas que nós vamos ver aí. Então, né, do mesmo modo, o povo insistiu em querer um rei. Não, mas nós queremos, vai ter consequência. Não, mas a gente quer. E aí nós vamos ver agora aqui, professores, as consequências. Olha só aqui, está no nosso painel aqui. Então, a primeira era, ele tomaria os filhos, né, dos israelitas como soldados. O segundo ele faria trabalhar em diversos tipos de serviço, todos em benefício do próprio rei. Então, o que aconteceu aí? Eles pegariam os filhos de todos para serem praticamente escravos do rei. Olha só o povo aí sendo escravizados de novo pelo rei. Mais uma vez a consequência das escolhas. Vamos lá para mais uma aí. Então, tomaria as filhas para trabalharem fazendo perfume ou na cozinha. Né? Era isso aí que as mulheres serviam na época. Ele tomaria a melhor parte dos campos e das colheitas. Então, ele colocou um jugo sobre o povo de Israel, os israelitas. Ele pegava ali a 10ª parte de toda a colheita e ainda das melhores terras. O que aconteceu? Saul começou a saquear o povo. E não ficou só por isso não, teve mais. Cobraria impostos sobre a colheita e o gado. Então, além de ele tirar ainda uma parte, ele cobrava mais impostos, né? Ele cobrava mais impostos aí. Vamos lá então. Por fim, Deus informa que o povo choraria, por terem optado por um rei. Por quê? Porque aí começou a ser pesado para eles, né? Aí eles tinham uma vida boa, o que eles precisavam, Deus usava o profeta para falar com eles, para orientar tudo, a vida deles estava tranquila, mas parece que o povo de Israel gostava de aventura. Aí escolhe Saul, acontece o que nós vamos ver um pouquinho para frente aí, o pecado de Saul, e aí a ruína do povo. Olha só, né? Escolhas aí, o que acarretam as escolhas. Todavia o povo não se portou com o aviso dado por Deus e quis um rei mesmo assim. Mais um exemplo aí, professores, né? Deus às vezes não, né? Deus fala conosco inúmeras vezes,
mas a gente quer persistir no erro. E aí quando acontece, ai Deus esqueceu de mim, ai a mão de Deus está pesando, não, é só a consequência da escolha, né? Então o povo não só escolheu um rei no momento errado de sua história, como também rejeitou a Samuel e ao Senhor, né? A rejeição a Samuel significava uma rejeição a Deus e ao seu povo, o governo de Israel, por fim, né? E ao governo de Israel. Então, por fim, Deus concedeu o pedido do povo, e aí nós vamos ver aí a unção, então, de Saul como rei. O tópico 1, então, Saul, o primeiro rei de Israel. Então, Saul é descrito como um jovem da tribo de Benjamim, alto, belo, a Bíblia diz que ele era o mais alto de todos, a ponto de sobressair dos ombros acima, então, né, a cabeça da galera lá pegava aí o dos mais altos que tinham lá no ombro de Saul. Saul era muito grande, forte, era mesmo ali um baita de um guerreiro. Aparentemente ele tinha tudo mesmo para ser um rei, né? Além disso, ele era filho de um homem muito rico e importante, mas uma das qualidades aí, né? Porque nós, seres humanos, nós tendemos a olhar aí pela aparência e pela posse. Ah, não, vamos pegar aqui e trazer tal fulano aqui, porque ele é bênção, a família dele tem dinheiro, ele é bonito e tal. E foi o que aconteceu. Mas, sem dúvida, essas características que chamam muita atenção, sobretudo porque Israel queria um rei, né, para liderar ali nas batalhas. Então, eles queriam uma pessoa que chegasse e impactasse. Ou chegava lá, oh, não, o rei deles é forte, o rei deles... E aí, colocava ali um respeito. Porém, né, professores, nós temos que ver as características físicas, mas a principal de todas é a característica espiritual, é o contato com essa pessoa tem. Às vezes aí nós queremos escolher um adolescente, escolher um líder para nos ajudar aí, e aí a gente vai pela aparência, mas às vezes aquele que vai nos ajudar muito é aquele ali que não tem o estereótipo, né, de um líder de adolescente, mas aquele ali que vai pegar firme com você aí. Certo? Vamos lá então. Samuel irá encontrar-se, Samuel irá encontrar-se com Saul em uma situação atípica. Quis o pai de Saul, né, ele perdeu ali algumas jumentas do rebanho, e aí Saul vai, né, com um dos empregados aí para poder resgatar essas jumentas. Então, não, eu vou lá com você, eu ajudo, eu corro, eu subo, desço um monte, e nós vamos trazer as jumentas do pai aí de volta. Porém, aí nós vemos que eles vão para vários lugares, sobe e desce morro, vão às outras cidades e não encontram, eles não têm sucesso na missão. E o que acontece? Eles, para não voltar com essa notícia ruim ali para o pai de Saul, o que ele faz? Vamos então procurar orientação com o profeta. O que nós vamos fazer, né? Porque tinha perdido uma parte aí do rebanho. O que nós vamos fazer? Aquilo era muito valioso. Vamos pedir uma orientação ao profeta, às vezes vão ditar o que nós temos que fazer, o que nós vamos falar com o pai e tudo mais, né? Então eles foram até a cidade onde estava o profeta Samuel e conseguiram encontrar, mediante a ajuda de umas moças lá que estavam pegando água no poço. Então eles encontram as moças, e aí, onde que Samuel está? E aí as moças pegam, indicam eles, eu acredito também que ajuda ali, oferecem água para eles. A Bíblia não relata, mas era um costume da época. Então eles vão tomar água ali, descansam e vão ao encontro ali do profeta Samuel. E Deus, professor, já tinha falado aí, tá? Deus já tinha falado com Samuel, né, que chegaria um homem da tribo de Benjamim e que ele seria o rei de Israel. Já estava tudo arquitetado. Deus cede o desejo do povo de Israel e fala com Samuel, vai chegar até ti um rapaz da tribo de Benjamim e esse aí você vai ungir ele como rei. Então, quando Saul conseguiu encontrar com Samuel, o profeta disse para ele não se preocupar. Acredito que ele chegou ali, né, professores? Preocupado. Ai, profeta, os jumentos do meu pai se perderam.
quase todos aí, nós corremos nas cidades, em todos os lugares e não achamos. O que nós fazemos? Filhão, fica suave aí, tranquilo, não esquenta a cabeça não, porque agora você não vai mais se preocupar com o jumento do seu pai, agora você vai governar, você vai reinar sobre todo o povo de Israel. Deus escolheu você para ser rei. Imagina aí a alegria de Saul, né, professores? E aí Samuel promove um jantar, né? Ele vai para um salão de festa, convida aí, né, mais de 30 pessoas, né? Pessoas de alto escalão. E aí na cabeceira da mesa senta o profeta, juiz e sacerdote Samuel, ao lado dele Saul. Então até então Samuel era a maior autoridade ali do povo de Israel. E aí põe lá no lugar de destaque Saul, e após o evento fizeram, né, eu acredito ali, professores, que Samuel apresenta Saul como novo rei, escolhido e tudo mais, e aí após o evento, Saul é ungido como rei de Israel. Então, o ponto 3 da nossa lição é o início da monarquia. Então, professores, nós vemos aqui que até então era o período dos juízes, os períodos dos juízes, né? E aí, quando o povo escolhe um rei, e aí Samuel unge Saul como rei e encerra ali o ciclo do governo dos juízes e inicia então a monarquia, certo? Então, vamos estudar aí no nosso tópico 3. Então, Saul, após ser ungido como rei, recebeu algumas orientações de Samuel e se encontrou com um grupo de profetas. Junto aos profetas, Saul foi cheio do Espírito de Deus e transformado em uma nova pessoa. Olha aí, professores, que Saul, ele ouve o profeta Samuel, ele encontra com os outros profetas e ali ele pede a bênção também e é cheio do Espírito Santo. Várias vezes aí nós vemos relatos de pessoas cheias do Espírito Santo. Nós temos aí um exemplo, Sansão, né? Quando ele precisava da força para poder combater os inimigos, os filisteus e tudo mais, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus se apoderava dele. Então, olha só a importância da presença do Espírito Santo em nossa vida. E nós temos que passar para os nossos adolescentes que aonde há pecado, o Espírito Santo de Deus não habita. Mas olha só a importância aí. Ele seguiu a orientação do profeta Samuel e foi à procura dos outros profetas para o quê? Como que era ali a questão do reinado e tinha o profeta, o rei, e aí o rei precisava de orientações, ele ia falar com o profeta orava a Deus e Deus indicava ao profeta a melhor decisão para o rei tomar. Você tem que fazer assim, assim, assim. E Saul foi bem sucedido no início do reino dele. Ele guerreou, ele ganhou muitas guerras, ele obedeceu à vontade do pai, e nós temos aí, né, nós vamos ver um pouquinho para frente aí, o como ele foi usado por Deus. Mas por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, Deus usa e tudo que ele faz é abençoado por Deus. E aí em seguida Samuel promoveu a reunião diante de todas as tribos de Israel e apresentou o jovem escolhido para reinar. Aqui está o homem que o Senhor escolheu, e não há ninguém igual a ele entre vós. Né? Isso aí Samuel falando. E todo o povo gritou, viva o rei! Né? Está lá em 1 Samuel 10, 24. Na posição de rei, Saul teve vitórias militares importantes, certo? Ele derrotou vários povos vizinhos, dentre eles Moabe, de Amon e de Edom, os reis de Zobá, os filisteus. Em toda a parte que lutava era vitorioso. Saul lutou corajosamente e venceu os amalequitas e defendeu o povo de Israel dos ataques. Então, professores, o povo de Israel estava
estava protegido. Por quê? Porque tinha um homem de Deus lá e um homem que temia a Deus. Porém, Deus sabia de tudo que ia acontecer. Quando a palavra de Deus é dita, não tem como voltar atrás. Ela é cumprida. E foi o que aconteceu aí com o povo de Israel. Mas o período do início do reinado de Saul aí, que ele temia a Deus, que ele fazia o que Deus mandava, dava certo. Então, mais um exemplo aí. Quando nós fazemos aquilo que é vontade de Deus, tudo dá certo em nossa vida. Ah, está começando a dar errado aqui, está começando a dar errado para lá. O que está acontecendo? É porque a vontade de Deus não está sendo feita. E aí, o que nós temos que fazer? Dobrar os nossos joelhos, orar a Deus e pedir o quê? Para Ele discernimento, para nós entrar novamente na vontade de Deus e começar a colher os bons frutos que nós vamos passar aí a plantar desse período para frente. Certo? No reinado de Saul houve importantes conquistas para o povo de Israel e uma segurança territorial, militar foi estabelecida. Entretanto, a gestão de Saul não foi marcada apenas por vitória. Após anos de reinado, então eles viveram anos aí bom, mas após anos de reinado, Saul entrou em uma fase de decadência. Isso ocorreu no contexto de uma luta contra o povo filisteu. Olha só aí, professores, ele vem numa crescente, porém, um erro grave começa a ir numa descendência aí, o reino dele. Nós vamos ver aí, né? Então, esse inimigo se agrupou para pelejar contra Israel, para guerrear. E olha só, professores, como eles foram preparados. Eles foram com mais de 30 mil carros de guerra. Gente, coloca aí 30 mil carros de guerra, 6 mil cavaleiros e um exército muito numeroso. Então, foram 30 mil carros, mais 6 mil cavaleiros. Então, na frente, 36 mil, mais um exército aí numeroso. Nessa ocasião, o povo de Israel se reuniu em Gilgal com o objetivo de lutar contra os filisteus. E aí, professores, o que eles fazem? Todas as vezes, antes deles guerrear, eles ofereciam sacrifícios a Deus e eram vitoriosos. Olha só que ponto importante que nós temos que falar aí para os nossos adolescentes, professores. Olha, toda vez que o povo de Israel ia guerrear, eles ofereciam sacrifícios a Deus. Toda vez que nós vamos também guerrear, e a nossa guerra, professor, né, é contra as potestades malignas. Nossa guerra é espiritual. E aí o que nós temos que fazer? Oferecer sacrifício a Deus. Como? Através da nossa oração, através da nossa vida de santidade, leitura bíblica, jejum, ali ter uma vida de santificação com Deus. Esse é o nosso sacrifício e que sobe às narinas de Deus com um cheiro maravilhoso. Ele olha assim, olha, ele está se doando a mim, ele está sacrificando a vida dele em prol de mim, e Deus abençoa, igual abençoar o povo de Israel. Deus vai abençoar você, professor, vai abençoar o seu aluno, vai abençoar todos aqueles que se prostram diante dele, né? E aí acontece, aí, né, nós já falamos essa parte aí, porém, o que acontece, professor? O que acontece? Samuel dá uma atrasadinha. E aí, o povo do exército começa, não, Samuel não está vindo, nós não vamos apresentar sacrifício a Deus, vamos perder, e começou a fugir. Saul, num ato de desespero, porém, ele sabia que ele não poderia fazer aquilo, que somente apresentar sacrifícios a Deus era o sacerdote. O que ele faz? Ele pega ali e oferece sacrifício a Deus. E ele não podia, era um pecado assim imperdoável. Imperdoável, ele não tinha autorização para oferecer sacrifício a Deus. O único ali que tinha essa autorização era Samuel. E Samuel chega, ele já tinha começado. E Samuel se espanta, se assusta, e agora, meu Deus, eu acho assim que se fosse hoje, assim, Samuel olhou e falou assim, meu Deus do céu, o que esse cara fez? Agora acabou com tudo.
agora é o início do fim, né? E aí ele olha assim, perplexo, né? Como é? Me fugiu aí, perplexo. E aí o rei, talvez por motivo de medo, ansiedade, aí ele oferece sacrifício aí, né? Isso aí era um pecado gravíssimo, tá? Ele não poderia fazer isso além da ordem de Deus, que era clara, né? Saul deveria aguardar a chegada de Samuel. Poderia demorar 1, 2, 3 dias, mas ele tinha que aguardar a chegada de Samuel. E aí a impaciência e a desobediência de Saul custaram caro. Naquele dia, ele e toda a descendência perdeu o direito do reinado, e todos pagaram preço quando desobedecem a Deus. O que acontece, então, era uma monarquia, né, professores? E aí, ele, com esse pecado gravíssimo, ele perde esse direito, a família dele perde esse direito. Então, o filho dele, que seria o próximo rei, perdeu esse direito aí de ser o próximo rei de Israel. E aí começa aí o declínio, por conta dessa desobediência a Deus. Ele começa a fazer tudo errado, tá? Aí acontece, o pecado vem, o Espírito Santo de Deus sai, e aí não tem aquele mais para dar a direção do que é certo e errado. O Espírito Santo, ele convence o homem do pecado. Ele diz ali, ó, isso aqui não. Você não vai ouvir uma voz, mas você vai ter um sentimento no seu coração. Se é um sentimento de dúvida, se é um sentimento de reprovação, não faça. Se é um sentimento de aprovação, é porque Deus quer. É isso aí. Só que ele já não tinha mais o Espírito Santo para dizer para ele, para orientá-lo no que fazer. E aí ele começa a fazer uma coisa errada atrás da outra. Algum tempo depois, ele entrou na guerra contra todos os amalequitas, e aí, professores, ele começa o quê? A pecar, a começar a fazer coisas erradas. Por quê? Porque já não tinha mais a presença de Deus na vida dele. E aí ele entra para guerrear, né? Ele derrota os amalequitas, mas em vez de destruir tudo como Deus tinha ordenado, ele já não passa mais a ouvir a vontade de Deus. O que ele faz? Ele pega o melhor gado, a melhor ovelha, e também ele preserva a vida do rei dos amalequitas. E Deus, que Deus tinha falado para ele, acaba com tudo. E aí começa um erro atrás do outro, né? Então foi a vida aí do rei Agag, né? Que era o rei dos amalequitas. Deus avisou a Samuel que Saul tinha obedecido suas ordens. Na manhã seguinte o profeta foi lá, né? Para poder informar para ele o que ele tinha feito de errado, a fim de que ele tentasse aí se arrepender. Porém, não foi isso que ele fez. Ele deu desculpas. E olha só, professores, todas as vezes quando o ser humano peca, ele quer se dar uma desculpa, querer fazer não, ou colocar a culpa do erro dele em outra pessoa. Nós temos aí um exemplo grandíssimo aí, que é Adão. Quando eles pecam, o que Deus só, pô, mas vocês pecaram, foi a mulher que você me deu, não foi ele lá que foi comer o fruto proibido, né? E aí Samuel chega e fala assim, Deus mandou você acabar com tudo, porém você pegou uma parte do rebanho deles e deixou o rei vivo. Ah, mas eu peguei para oferecer, peguei os melhores para oferecer sacrifício a Deus. Deus não quer sacrifício impuro. Pode ser que por fora seja bonito, mas ele não quer. E aí ele começa. E é assim, toda vez quando o ser humano peca, ele quer colocar a culpa no outro, quer se redimir, quer dar uma desculpa aqui, mas não. Nós temos que nos arrepender, reconhecer, né? A Bíblia diz que aquele que se arrepende, confessa, arrepende de Deus, ele alcança misericórdia. É isso que nós temos que fazer. Pecou? Amém. Beleza. Se arrepende, confessa, alcança misericórdia. Ali a consequência desse pecado, enfrenta e vai tocando em frente. Saul tentou fingir que tinha obedecido o Senhor, mas Samuel mostrou que ele não cumpriu a ordem, né? Ao invés de tudo isso, Saul recolheu, né, os excelentes rebanhos e poupou a vida do rei amalequita. Quando
foi confrontado, o rei tentou argumentar com o sacerdote dizendo que desobedeceu, mas com o propósito de oferecer os animais em sacrifício a Deus. Ah, não, eu fui naquela balada ali porque eu quis evangelizar. Ah, não, mas eu bebi ali com eles porque o apóstolo Paulo diz, né, que tem que ser, se fazer de louco para ganhar os loucos e tal. Ah, não, mas eu fui ali com um propósito. E não tem. O propósito de Deus contigo, né, com os nossos alunos, com os nossos professores, é bem explícito. Né? Deus quer que nós obedecemos a Ele. É isso aí que Ele quer. Diante disso, Samuel ensinou que Deus prefere a obediência no lugar do sacrifício. Isso aí, professores, é aquela frase que você tem que colocar, vamos colocar aqui mais pertinho aqui de você. Isso aí é aquela frase que você tem que colar na sua sala lá. É melhor obedecer do que sacrificar. Então, em tudo, Deus quer a nossa obediência. Certo? Então, vamos lá então. Nesse contexto, Saul ainda insistiu com Samuel, pois a preocupação era manter as boas aparências diante do povo. E o povo ia saber que o rei tinha desobedecido, mas ele, não, olha só, eu fiz com a melhor das intenções. E aí tem muito disso aí. Não, eu pequei com as melhores das intenções, eu fiz isso com a melhor das intenções. E não, obediência é obediência e ponto final. Né? E mais a resposta de Samuel foi enfática. Ele chega e foi enfático ali para ele. E ele fala o quê? Você rejeitou as ordens de Deus, o Senhor. Por isso, ele também rejeitou como rei de Israel. A desobediência de Saul levou à sua ruína como rei. Então, ele desobedece a Deus e Deus rompe a aliança com ele. Deus não tinha abençoado ele até então, mas quando ele rompe, né? Peca na questão dos sacrifícios, não faz o que Deus manda, aí Deus rompe com ele. E é assim que Deus faz. Ele perdoa, mas chega uma hora que ele rompe. Ele rompe e deixa a pessoa até ela reconhecer. Mas sem a presença do Espírito Santo de Deus na vida é muito mais difícil reconhecer o erro. E aí a pessoa vai caindo só em ruína, só em ruína. Mas é isso aí, professores, nós vamos concluir então a nossa lição aí, nós vamos estudar nas próximas aí então a decadência, né, do reinado de Saul, e nós ficamos aí uma lição bem clara, que obedecer é melhor do que sacrificar, certo? Então, o povo de Deus queria ser como as demais nações e por isso desejou ter um rei. Então, nós não devemos ser iguais aos outros, nós devemos ser como Deus quer, né? Saul foi escolhido por Deus para o cargo, todavia ele desobedeceu o Senhor e como consequência de sua desobediência foi rejeitado por Deus. O fim dele não foi tão bom quanto o seu início, por causa de sua desobediência, e por isso o conselho de Samuel continua atual, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. Certo? Então, professores, então fica aí para você aí, né? E para os nossos alunos, que nós andando na vontade de Deus, nós temos tudo de bom, que obedecer é melhor do que sacrificar. Certo? Então até a próxima aula, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Até mais, tchau, tchau.